Olá, queridos, bom dia, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa manhã para darmos continuidade aos devocionais da nossa campanha 40 Dias de Milagres. Você já chegou num ponto da sua vida onde parece que não há mais saída? Você já orou? Você já jejuou, você já chorou, mas parece que o milagre ainda não chegou. Se você está exatamente nessa situação hoje, minha irmã, meu irmão, eu quero te dizer algo que vai mudar tudo. O seu milagre, ele não está preso pela falta de oração, ele está preso pela falta de louvor. E talvez você possa estar pensando agora, Thay, mas como que eu vou louvar se eu estou sofrendo? Como que eu vou louvar se eu não vejo soluções para os meus problemas? Como que eu vou louvar se meu milagre ainda não chegou? E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, para te lembrar que o louvor, ele não é a consequência do milagre. Não, o louvor, ele é o caminho para o milagre. Entende? Deixa eu te contar algo que vai abrir os seus olhos espirituais. E quando Paulo e Silas estavam presos, eles não tinham motivo nenhum para adorar. Nenhum. Eles estavam com os pés presos, as suas costas sangravam e eles foram espancados injustamente. Eles foram presos em cárceres interior, privados, com muito frio, com muito sofrimento. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que meia-noite, na hora mais escura, no lugar mais sombrio, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E você quer saber o que foi que aconteceu? Quando Paulo e Silas começaram a louvar na prisão, vamos ler comigo Atos 16, versículo 25. Que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você está entendendo o que eu quero dizer? O louvor deles não libertou apenas eles. Não, o louvor deles libertou todos que estavam ao seu redor. Então, quando você louva a Deus, o seu vale mais escuro, você não está liberando milagres apenas para você. Isso mesmo, você está liberando milagres a todos que estão em sua volta. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Não é qualquer louvor que quebra prisões. Não, é o louvor da meia-noite, é o louvor do vale, é o louvor que sai da boca daquele que está com o coração ferido, mas mesmo assim decide adorar. É fácil adorar quando a vida está muito boa, quando não nos falta nada, quando a gente não está passando por nenhuma luta. É fácil adorar, mas eu te pergunto, e quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está esperando aquele milagre, quando a gente está angustiada, coração apertado, quando a gente está em luto, passando por um momento difícil, quando a gente está passando por um problema financeiro, por alguma doença, será que conseguimos adorar? Pense nisso. Mas quando você decide romper isso e adorar a Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos mais escuros, nas horas mais escuras, onde não tem ninguém para te ajudar. Quando você decide adorar a Deus, romper isso, sabe? Entender que existe um Deus que te ouve, existe um Deus que te acolhe, que te compreende. Aí sim, você toca o coração de Deus e Ele move montanhas por você. Amém? O inimigo, ele não tem medo do seu choro. Ele não tem medo das suas lágrimas. Ele não tem medo da sua tristeza. Mas o inimigo, ele treme quando você adora, quando você louva a Deus em meio à sua dor. Porque louvar no vale
é uma declaração de fé. É você dizendo pro inimigo: inimigo, eu não vou desistir. Inimigo, eu não vou me entregar. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim, que me ouve. Eu tenho um Deus que pode me libertar dessas prisões. Entende? Quando você faz essa declaração de fé, através do louvor, o inferno inteiro estremece. Você crê? E agora eu queria que você prestasse bastante atenção nessa revelação poderosa que eu vou estar compartilhando com vocês. E vai mudar a maneira como vocês vão ver o louvor. A palavra de Deus, no Salmo 150, é muito profundo. Tem apenas 6 versículos, bem curtinho, você consegue ler rapidinho. E eu estava aqui observando que a palavra louvai aparece 13 vezes. É como se Deus estivesse nos dando uma ordem. Louve, louve, louve. Entende? Eu quero ler com vocês Salmo 150. Acompanhe comigo. Aleluia! Louve a Deus no seu templo. Louve o seu poder que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louve ao Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louve a Deus com pratos musicais. Louve bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Você entende? É um convite para nós adorarmos com tudo que temos. Com nossa voz, com nosso corpo, com instrumento, com dança, expressão. Entende? Sabe por quê? Porque o louvor, ele não é silencioso. Não. O louvor, ele é expressão, ele é explosão. O louvor é declaração de vitória. Amém? Eu tenho uma pergunta para você. Há quanto tempo você não louva de verdade? Eu não estou falando do louvor que você louva na igreja. Estou falando da sua adoração individual. Daquele momento que você tira para adorar a Deus. Daquele momento que você louva com o coração apertado. Onde só existe você e Deus. Não existe plateia. Não existe ninguém ao seu redor. Há quanto tempo você não louva de verdade? Se rende a Deus. Aquele louvor que quando você está em silêncio, com o coração apertado. Aquele louvor quando você olha em sua volta e não vê nenhuma saída. É nesse momento. É esse louvor. É o louvor do vale. É o louvor da meia-noite. A madrugada escura. Que abre portas que estão fechadas há anos. E é esse louvor que faz o céu se abrir. E é esse louvor que faz os anjos descer. E é esse louvor que faz as correntes se quebrarem. Você crê? E eu profetizo sobre sua vida. Algo no mundo espiritual vai acontecer. E o rumo da sua vida vai mudar. A porta que estava fechada, ela vai se abrir. E o milagre que parecia impossível vai acontecer. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu convido você agora a fechar os seus olhos comigo. Pai, neste momento nós oramos a Ti com o propósito de louvar-Te. Independente das circunstâncias, nós vamos Te louvar. Não porque já está tudo resolvido ou porque o milagre já chegou, mas porque nós decidimos crer que Tu és Deus, independente das circunstâncias. Senhor, neste momento, Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está presa em situações que parece não ter saída. Aquela pessoa que está presa na ansiedade, na depressão, no medo, na dor. Aquela pessoa que está com o seu casamento destruído, a sua família destruída. Eu oro agora, Senhor, por aquela pessoa que está sofrendo em dívidas, que não consegue pagar suas contas, que fica preocupada no final do mês, como pagar suas contas. Eu oro agora, Senhor, pelaquela pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença, de uma sentença que parece não ter saída. Eu oro por cada pessoa neste momento, meu Pai. Pai, neste momento, Senhor,
quero orar por aquela pessoa que tem vergonha de te adorar, que sente-se que não é digna de levantar as mãos, porque falhou, pecou contra ti. Neste momento, Senhor, eu quebro toda condenação, em nome de Jesus, toda condenação, toda culpa, toda vergonha.